Pessoal, sejam Bora lá. bem-vindos aí a mais esse Ion Tech Talks. Me apresentando aqui, eu sou o Hélio, sou diretor executivo aqui na Ion IT. Estou com o Elpidio, que é o diretor de operações também. Eu estou com o Will, né, o William Rodrigues, que é o Senior Sales Engineer da Proofpoint, tá? Focado em todas as plataformas da Proofpoint de segurança e também na apresentação das ferramentas, tá bem? Will, se puder passar aí, sejam bem-vindos de novo. Novamente, eu agradeço a presença de todos aqui. E bom dia, e vamos em frente, né? Para aproveitar o máximo de tempo possível aqui com vocês, tá? A ideia é a gente ser o mais rápido e direto ao assunto, para a gente poder aproveitar bastante tempo aí de demonstração e retirada de dúvidas, tá, pessoal? Então, de novo, eu convido a todos a participar dessa conversa aqui. Não é algo assim 100% fechado, aquela coisa de só ficar assistindo a apresentação. Vai no chat, vai no question and answer, sai perguntando, a gente vai conversando aqui, normal, tá? Então, falando um pouquinho da empresa, quem que é a Ion? A Ion é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, tá? Os fundadores vieram do mercado de cybersecurity também, originalmente trabalharam na Symantec, depois McAfee, tiveram outras experiências aí no mercado também. E a empresa ela também foi crescendo ao longo do tempo e a gente acabou tendo aí uma gama bem importante em números de clientes. Hoje a gente está com 250 clientes ativos, não só no Brasil, mas também na América Latina e alguns projetos também executados aqui na região da Europa, principalmente em Portugal e na África, aí eu digo Angola, Moçambique, alguns casos de sucesso que a gente tem aqui também, tá? Então a gente atua no Brasil e presenças também em Portugal, são dois escritórios que a gente tem físico, mas também, de certa forma, remotamente no território da África, nos Estados Unidos e também na América Latina. São mais de 1.000 projetos executados, né? Isso a gente tem aí mais de 1.000 implementações, né, executadas pelo time técnico e mais de 180 serviços aí na parte de integrações e desenvolvimento e também capacitação dos clientes aí que contratam os serviços da IO, tá? Então, brevemente, esses são os nossos números e já vou passar aqui para um próximo slide, onde a gente fala um pouquinho mais sobre como funciona o core business do negócio, né? Então, a empresa, a gente é uma consultoria, né, pessoal? A gente deixa bastante claro para o time comercial, para o time técnico, por todos os nossos times aqui de marketing, administrativo, etc. A IO não é um move box, ou seja, a gente não tem aquele conceito de só ficar comprando, revendendo, revendendo e aquela história toda. A gente gosta, assim, de entender a situação que os nossos clientes possuem hoje, e aí começando por toda a tratativa desde o licenciamento, entendendo o que realmente a empresa possui, quais são as dificuldades, o que tem para além do que a gente oferece. Hoje a gente tem um contrato de parceiro direto, né, ou seja, Tier 1, a gente não tem distribuição do meio, né, a gente importa a licença diretamente da Proofpoint, importa a licença diretamente da SolarWinds, e também trabalhamos com outros fabricantes aí na nossa gama no nosso portfólio. Então, para que isso? A gente não trabalha só especificamente licenciando os produtos, mas também a gente entende qual é o cenário de cada cliente. Então, a gente tem especialistas aqui que vão desde as soluções que a gente opera, mas também a gente conta aí com apoio também em questões relacionadas a Microsoft ou a outros fabricantes, ou infraestrutura, ou equipamentos que seriam necessários aí para a parte de implementação, seja lá do que for, junto com os nossos clientes. Então, a gente auxilia em todo o processo aí do licenciamento, passando para a parte da implementação, que é o serviço profissional nosso aqui, e aí dali a gente entrega também os nossos contratos de suporte, que a gente também oferece em alguns tipos de modelo, 3 meses, 6 meses, 12 meses, isso pode ser estendido aí até 5 anos de contrato, como é o caso de alguns clientes que tem hoje com a Ion, tá? Isso traz aí a parte da tecnologia e solução, ou seja, a gente enxerga, né, todo esse plus aí desses serviços principais com o licenciamento, implementação, suporte, e também essa parte de treinamento. Não adianta só o cliente ter a ferramenta, também não saber navegar ali, ou não saber trabalhar no dia a dia com ela, fazer toda a parte de gestão desse produto, né, e ter aí o ongoing sendo bem feito, né. A parte de DevOps, dentro da equipe, dentro dos serviços profissionais da IO, a gente oferece a parte de DevOps, ou seja, as soluções de integração, que vão além do que as ferramentas que a gente atua, né? Aqui na IO a gente tem um conceito muito bem claro do que é observabilidade. Para a gente, observabilidade está atrelada ao negócio da empresa, não só aquela questão tecnológica em si. Para a gente interessa o que você precisa. Se você precisa mapear e tentar entender melhor como são as suas operações em relação à parte de web, alguma aplicação que esteja exposta, a gente captura as informações e plota nisso
em um gráfico específico desenhado exclusivo para o teu negócio. A Ion tem capacidade de fazer isso atualmente, tá? Independente do negócio, desde de varejo, indo aí para segmentos de meios de pagamento, controles e etc. Financeiro, a gente tem uma série de casos aí que a gente pode compartilhar, havendo essa necessidade, chame a gente também, a gente pode ajudar nesse sentido. E a gente finaliza esse core business aqui com a parte de MSP. A Ion possui a capacidade de oferecer, né, os serviços gerenciados aí para a parte de monitoramento de equipamentos, toda a questão aí de gestão do ambiente em si, não só a parte de equipamentos, mas também a parte de atualizações de patch, correções de vulnerabilidades, né, ativamento em relação a antivírus. Tudo isso a gente também consegue fazer de forma remota, caso o cliente não tenha equipe interna, não tenha essa ideia de ter uma equipe interna para poder tocar isso. A gente pode fazer isso por conta aqui também e ajuda aí no gerenciamento de vocês, tá? Então, isso aqui é uma breve introdução sobre a Ion, né? Para todos conhecerem, a gente tem aqui o nosso e-mail, comercial@ionit.com.br, o telefone no Brasil, depois a gente também compartilha no final do slide aqui o telefone da Europa. Se vocês precisarem de algum tipo de apoio, entrem em contato, a gente sempre vai estar aqui disponível para bater papo, entender a demanda e entregar o que for melhor aí de soluções para vocês, tá bom? Vamos lá então, Will. Próximo slide aqui, a gente já vou passar a bola aqui pro Will, tá? Para ele começar. E vou depois compartilhar aqui, que eu acho que está faltando o QR Code nessa apresentação, Will, mas depois a gente vai te compartilhar a parte do link, tá, pessoal? Via aí chat. Vocês depois acessam. Esse link é importante. O primeiro link que a gente vai estar compartilhando com vocês é para poder participar do sorteio dos 3 itens que eu comentei no início, tá, da apresentação. A gente vai estar sorteando aí uma caixa de som, a gente vai estar sorteando um kit de churrasco, a gente vai estar sorteando também, né, um fone de ouvido, tá? Que aí são presentes e uma oferta aí da Proofpoint pela participação de todos. Então, novamente, eu agradeço a presença e no final da apresentação eu vou pedir a gentileza, se vocês puderem também, de preencher o outro formulário como uma avaliação do evento, para a gente entender também se a gente está indo bem, o que a gente pode melhorar, aonde a gente tem que avançar mais e assim por diante, tá bom? Vamos em frente aí, Will, é com você. Obrigado. Show de Beleza, bola, galera. Hélio. Bora lá. Seja Obrigado, bem-vindo, Will. obrigado. E sejam todos muito bem-vindos aí. Bom dia, viu? Obrigado aí pela oportunidade de estarem aqui presentes. Obrigado, Hélio. Obrigado, Eupídio, pela parceria, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho para o público, né? Hélio, a gente alinhou aqui no final, o Eupídio puxa o compartilhamento e coloca o QR Code na tela, tá bom? E aí o Isso. pessoal Estamos Boa. alinhados. consegue, isso, Alinhados, consegue vamos em frente, vamos lá, participar. vamos lá. Show de bola. Pessoal, então eu agradeço, né, a participação de todos aí que estão online, tirar esse tempinho para acompanhar nossa conversa, né, nosso bate-papo. Como o Hélio falou, eu sou engenheiro de sistemas aqui da Proofpoint no território Brasil e também latino-americano, né? A gente já trabalha aqui junto com a Ion em vários projetos. E a ideia é falar um pouquinho hoje, de uma forma bem interativa, bem descontraída, sobre as tecnologias de prevenção a vazamento de dados e treinamento e conscientização. E eu quero fazer um link, por que que uma tecnologia acaba sendo tão importante quanto a outra e por que que elas se complementam, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez eu reforço, se vocês tiverem perguntas e respostas, perguntas, na verdade, podem colocar no painel de Q&A. Se quiser mandar sugestão, discutir no chat, fiquem à vontade, isso torna mais rica a nossa discussão, tá? Então, não é um para muitos, a ideia é que a gente troque conversa, troque ideias aqui, ok? Bom, pessoal, então antes da gente entrar de fato no tema tecnológico, né, eu vou fazer uma rápida introdução sobre a Proofpoint, né? É sempre importante, apesar da Proofpoint ser uma empresa já bastante consolidada, de mais de 20 anos na indústria de cibersegurança, né? Na América Latina é um nome relativamente novo, né? Nós trouxemos a operação para o Brasil e América Latina há cerca de 3 anos. Mas esses números aqui, eles mostram o quanto a empresa é sólida e o quanto representa, né, na indústria. Então, falando aqui da parte financeira, uma receita de quase 2 bilhões, né, onde 98% dessa receita é recorrente, tá? Isso aqui é dólar, tá?
E isso daqui é um ponto que eu sempre gosto de destacar, tá, pessoal? 21% da receita da Proofpoint é reinvestida em R&D, né, em desenvolvimento de tecnologia. Então, isso é importante porque nós estamos constantemente evoluindo as nossas tecnologias e adquirindo outras empresas para compor o portfólio, tá? Então, em termos de mercado, nós temos aí mais de 510 mil clientes, aonde nós temos 87 clientes da lista dos 100 maiores do mundo, né? As 100 maiores empresas do mundo, a lista da Fortune 100, 87 são clientes Proofpoint, né? Somos líderes no Gartner em vários segmentos, em várias tecnologias. E aqui um pouquinho da nossa nuvem, né? Então, por exemplo, só no último ano aí a gente conseguiu processar mais de 3,1 teras de e-mails na nossa nuvem, cerca de 0,8 teras de anexos analisados, 21 teras de URLs, né? Então, é bastante coisa, é uma nuvem muito poderosa. Bom, e depois dessa pequena introdução, né, sobre a empresa, vamos falar um pouquinho do portfólio, né? A Proofpoint ela tem um portfólio muito vasto, né? Repleto de tecnologias, muitas delas já conhecidas no mercado, outras nem tanto, né? Mas o nosso portfólio ele é dividido em duas categorias, tá? A proteção de pessoas e a defesa dos dados, né? Então a gente tem muito forte esses dois lemas: proteção de pessoas na parte de entender e proteger contra ataques direcionados, phishing, business email compromise e ataques de ransomware, impedir a impersonificação ou falsificação da sua marca, mitigar risco de supply chain, né, a cadeia de fornecedores. Então, nesse lado, a gente tem a parte de proteção de pessoas e do lado direito, a proteção dos dados, né? Então, impedir o envio, vazamento de dados acidental, mitigar, né, a perda de dados, conter as ameaças internas, identificar aqueles famosos insiders, né? Então, a Proofpoint faz isso de forma muito transparente, muito integrada, tá? E como eu falei para vocês, né, o nosso foco hoje é falar aí de proteção de dados e sobre treinamento e conscientização das pessoas. Isso porque, pessoal, esse número ele é muito importante, né? A gente vê vários reports, vários relatórios e analíticos no mercado, né, disponíveis para a gente. Só que um ponto em comum a todos eles é que 95%, tá, dos riscos ou das vulnerabilidades relacionadas à cibersegurança envolvem um elemento humano. Sempre. Então, esse é um ponto comum. Vocês vão ver nos analíticos do Gartner, IDC, qualquer reporte da IBM, qualquer consultoria, sempre vai ter um ponto humano relacionado, né? Isso daqui, a fonte é o World Economic Forum de 2022, né? Que foi o último com maior abrangência e foco em defesa em pessoas, né? E dado esse número tão importante, a gente consegue entrar no tema aqui, o que nós temos visto hoje quando nós falamos de defesa ou proteção de informações, né? A tecnologia que logo vem à nossa cabeça é o DLP, é o Data Loss Prevention, né? Só que quando a gente olha para o mercado, a gente tem uma série de contextualizações que envolvem a proteção das informações, né? Desde contingência, desde backup, regulamentações, etc. E aí, quando a gente vê as empresas se movimentando para proteger os dados, nós enxergamos vários casos de uso. Aqui são os principais que a gente hoje se depara quando conversa com os clientes, né? Vazamento acidental. E-mails mal direcionados é um dos casos, né? Quem nunca foi mandar um e-mail para o João da Silva @minhaempresa.com e o Outlook preencheu João da Silva @gmail.com, né? Então isso já aconteceu, eu aposto que pelo menos 90% de nós aqui. Eu outro dia fiz isso sem querer, né? Mandei um e-mail para um contato que o Outlook preencheu automaticamente. Felizmente não foi um vazamento de dados, mas isso não é uma verdade absoluta, né? É muito comum você mandar uma planilha de dados sensíveis e ir para o endereço errado, para o destinatário errado. Segundo cenário,
né, o funcionário que é um ator de espionagem ou então é o cara que está querendo sair, a pessoa que está querendo sair da empresa, né? Esse caso de uso envolve o roubo de propriedade intelectual. Como funciona isso? Quando você entra na empresa, né, você assina lá um termo em que tudo que você produz é da empresa e não do funcionário. Só que muita gente acredita que quando ela ajuda a desenvolver propriedade intelectual, ela é dona de parte desse trabalho ou dona de parte dessa propriedade intelectual, e não é verdade, né? E aí é muito comum você ver o empregado saindo da empresa e fazer backup de tudo que ele desenvolveu, código-fonte, informações comerciais. Então, é, é- esse é um caso clássico de roubo de dados, né, por um ator malicioso, ou às vezes nem malicioso, mas é porque é um descuido, um desconhecimento. E por falar em descuido, né, tem o mais comum, que é o usuário descuidado, que é aquele usuário que vai usar, por exemplo, hoje em dia, o chat GPT para elaborar uma tabela de preços mais apresentável e sobe toda a tabela comercial para o chat GPT, né? Então, esse é o caso do usuário descuidado e é muito comum, e as empresas nos procuram cada vez mais para saber como endereçar essa situação e evitar que a gente bloqueie, né, que o usuário vaze uma informação, mas ao mesmo tempo não bloqueie o usuário de produzir, né, de ser criativo, de usar a inteligência artificial para contribuir com a sua produtividade, tá? E aí, pessoal, ao mesmo tempo que a gente vê esses casos de uso, a gente vê a evolução de alguns desafios, né? Que é basicamente o que eu acabei de falar, é o balanço, né? A gente que está na indústria de cyber, principalmente vocês, nossos clientes, ou os nossos usuários do dia a dia, né? Fazer cibersegurança é um jogo de equilibrar pesos, né? Então, se você colocar muito controle, você acaba reduzindo a capacidade do usuário produzir. Se você reduzir muitos controles, você pode acabar sofrendo com vazamento de informação, de propriedade intelectual, dano à reputação da empresa. Então, é sempre esse balanço, né? Então, esses são os principais desafios. Só que o que que acontece? Quando essa balança não é bem feita, a gente eleva os riscos, né? E quando a gente fala de vazamento de informação, os principais riscos são custo elevado de remediação, né? Depois que uma propriedade intelectual é vazada, para você remediar isso, o custo é super elevado. Prejudicar a perspectiva de evolução da empresa, penalizações, né? Como no caso das regulamentações PCI, LGPD, entre outras. E o dano à reputação, que talvez esse seja o pior, né? Então, quantos aqui não ouviram recentemente casos de empresas grandes que a gente conhece no Brasil sofrendo por vazamento de informações, publicação de dados pessoais ou de dados de empregados e clientes no GitHub? Então, isso é um dano que é muito difícil de reparar, tá? Se você já sofreu com algum tipo desse cenário, algum desafio ou caso de uso, coloca aí pra gente no comentário, tá? O pessoal acabou de colocar, né, que a CrowdStrike foi um caso recente, exatamente, né? O dano à reputação é bem difícil de reparar, né? Então, acontece na nossa indústria. E aí, vou falar rapidamente da abordagem da Proofpoint, né? Antes de fato mostrar um pouquinho da tecnologia. Opa, eu apertei aqui sem querer o botão End no teclado, tá, pessoal? Ainda bem que eu conheço uns atalhos aqui do Proofpoint, do PowerPoint, eu consigo pular rapidamente. Então, desculpa meu dedo gordo. Normal, normal, normal. No worries, Apertei sem o End. problema. Foi logo no end. Bora. É que o End tá. Meu É teclado ao é vivo, é Sling. ao vivo. É que isso é ao vivo, isso acontece. Ao É vivo é ao assim mesmo. vivo. Acontece. Bora, vamos lá. Faz parte. Vai lá, bora Não lá. foi a primeira e nem a última. Bom, Não. vamos falar da nossa abordagem, né? Então, a nossa abordagem para proteção de dados, ela mudou conforme o mercado, conforme as empresas mudaram o formato de se trabalhar as informações, né? Então, num cenário anterior, em que a gente falava de velho mundo, né? Você tinha soluções de DLP focadas exclusivamente no conteúdo, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui nesse lado azul. Porém, não é o suficiente. A gente observou
no mercado, no dia a dia, com os nossos clientes, que não é o suficiente você ter uma solução que te entrega 1 milhão de classificadores, sabe o que é CPF, sabe o que é RG, sendo que você precisa parametrizar essa tecnologia para que para que você ensine a tecnologia a proteger os seus vazamentos de dados, né? Então essa não é uma abordagem eficiente. E nós identificamos que é muito importante nessa nova era de proteção de informações entender também o comportamento para contextualizar os cenários e casos de uso que eu falei no slide anterior, né? Então é preciso entender se existe atividade, intenção, relacionamento ou comunicação em comum quando os usuários estão usando as informações, né? E aí, pessoal, deixa eu acabar aí, prontinho. Falando de tecnologia, né, os principais canais em que a gente ainda troca informação são esses, né? O e-mail, a nuvem, que tem crescido exponencialmente, e o endpoint, tá? Se você pensar em tecnologia de proteção de vazamento de dados, esses são os três canais principais de informação que a gente precisa monitorar, né? E no caso da Proofpoint, a abordagem que a gente aplica para proteger contra o vazamento das informações, né, na defesa dos dados, é 100% focada em comportamento. Como que funciona na prática isso, tá? Como que funciona um DLP que ele é focado em comportamento e não simplesmente em conteúdo? Imagine a seguinte situação: você implementa uma solução de DLP no seu parque e a solução tradicional ela vem vazia, ela não faz nada. Você vai precisar o quê? Falar para ela, olha, minha querida solução de DLP, eu não quero que vaze CPF, dados de LGPD por web WhatsApp. Beleza, você parametrizar, a solução vai funcionar. Só que se seus usuários começam a enviar informações de CPF, RG, mesmo que de forma acidental, no chat GPT ou no Gemini do Google, ou então tem um vazamento intencional em que o pessoal está usando o e-transfer, ou usando uma aplicação de sincronização de dados com a nuvem, ou usando um dispositivo não permitido para acessar a sua conta do Office ou do Google. Então, você precisa ter uma abordagem muito mais ampla, né? Você precisa ter primeiro visibilidade para depois trabalhar na estratégia de proteção. E é isso que a Proofpoint faz, né? Ao invés de você precisar parametrizar todo e qualquer detalhe para a nossa ferramenta faz o contrário. Ela monitora todo o comportamento dos usuários e mostra para você um panorama. Olha, o usuário do Hélio, ao invés de usar o OneDrive, ele está usando o Google Drive para fazer backup dos dados dele. Será que existe algum tipo de comunicação de dados sensíveis nesse cenário? Então, isso daí é um panorama que tem se provado, né, junto com os nossos clientes, tá? É, Vários cenários, como por exemplo, um ataque ou comprometimento de uma credencial, né? Vamos supor que o Elpidio tenha a conta do Office dele comprometida, o atacante loga a partir de um dispositivo não corporativo e começa a fazer download de dados, ou então entra no Outlook e configura uma regra para fazer direcionamento dos e-mails do Elpidio de forma transparente para uma fonte externa. Tudo isso é vazamento de dados, né? E você só vai conseguir ter visibilidade em uma solução que tem essa abordagem moderna, que olha a nuvem, que olha comportamento, e não só focado em, ó, eu sei o que que é um código-fonte, eu sei o que que é CPF, RG, etc. Tá? Então, essa é a diferença de abordagem. E aí, pessoal, eu gosto de usar sempre aqui um cenário, né, um caso de uso. A gente tem o exemplo aqui da Carol, né? Um nome fictício, obviamente, mas imaginem a seguinte situação: ela usa sites de inteligência artificial para ajudar nos códigos. Ela é desenvolvedora de software, ela trabalha em algoritmos de escolha de ações. Imagina uma empresa de investimentos, né? Desenvolvendo software para fazer escolha apropriada de ação de investimento. Ela é responsável por identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança no código-fonte. E o que que ela faz? Ela usa o chat GPT para ajudar.
É uma utilização legítima, né? Só que o que que acontece? Acaba que ela é uma usuária descuidada, tá? Então ela vai no chat GPT, pede uma ajuda e o chat GPT responde, claro, mande o código. Ela copia o código do seu ambiente interno para o chat GPT e ela cola, né, lá no prompt e submete. O que que acabou de acontecer, pessoal? Arbitrariamente, ela cometeu um vazamento de dados. Ela cometeu o envio de propriedade intelectual da empresa, né? Como que a Proofpoint atua nesse cenário, tá? Então, a Proofpoint pode atuar diretamente na ação que representa risco. Então, eu bloquearia a ação de somente fazer o upload, né? Na hora que ela digitar o código, por exemplo, a Proofpoint evita que o código seja submetido. Porém, se ela fizer qualquer outra interação, qualquer outra pergunta no chat GPT, ela vai poder interagir, né? Pedir dicas de desenvolvimento sem submeter a informação sensível. E é assim que um DLP moderno deve atuar, tá? E no final, o que vocês vão ver é um painel moderno, como esse que eu estou mostrando, Proofpoint Analytics, onde você vai ver de forma unificada todos os alertas de comportamento e de vazamento de dados. Vocês vão ver a indicação de qual componente do software foi identificado, né, a interação do dado ou o vazamento, olha, no endpoint, na nuvem. Você vai ver se a ferramenta tomou alguma ação de bloquear o vazamento ou pedir justificativa para o usuário ou simplesmente monitorou o comportamento do usuário, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Criação de um link seguro, uso de aplicações. Então, observa que a ferramenta ela tem a capacidade de monitoramento completo, não só daquilo que é upload ou vazamento de dados. Tá bom? E aí, pessoal, antes de eu mostrar um pouquinho da ferramenta funcionando para vocês, eu queria contar com a participação de vocês, tá? Então, vou pedir ajuda aqui para a Má colocar uma enquete, né, na tela. Na opinião de vocês, tá? Quais desses atores que a gente falou aqui representam o maior risco para o vazamento de informações, tá? O usuário comprometido, o usuário malicioso ou o usuário descuidado, tá? Por que que a gente fez essa provocação? É justamente porque eu quero entender na visão de vocês o que que é pior dentro da sua experiência, né? Se vocês já tiveram experiência com um usuário malicioso, que é aquele que está tentando roubar o dado, ou se o seu maior problema é o usuário descuidado, que é o que usa o chat GPT ou outra tecnologia e acaba vazando dados, ou é o comprometido, que é aquele exemplo que eu usei do Elpidio, que teve a sua conta comprometida, é um alvo, né, de ataques constantemente e acabou vazando dados de forma não intencional, mas sua conta causou esse vazamento. Então vamos lá, pessoal, mais 5 segundinhos aí para eu contar com a participação de vocês, e aí a gente já vai colocar o resultado aqui da nossa enquete, tá? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode encerrar, Má, por favor. Enquanto isso, eu estou vendo aí as perguntas chegando para a gente, né? Muito bom. Olha só que bacana, pessoal. A gente já está com o resultado, né? Deve estar aparecendo para vocês. Sim. 19% de vocês colocaram como principal problema o usuário malicioso. Só que 88% colocaram como usuário descuidado. Olha que interessante. Eu pedi, Hélio, quando a gente olha isso, né, cara, fica muito claro Uhum. para a gente que Exato. os nossos participantes, né, os nossos clientes, de fato têm um Uhum. problema com o usuário descuidado. E isso faz, cara, um Exato. Uhum. completo Total Exato. link, né? fundamental. Na Uhum. verdade, Will, é exatamente o que você vem comentando desde o início, né, galera? Eu acho que todo mundo que está aqui, pessoas que estão nas empresas, né, percebem exatamente isso, a questão de que, geralmente é um usuário malicioso, é um usuário descuidado, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, recebeu um e-mail que às vezes parece ser um e-mail da empresa, mas não é, aí você clica. Eventualmente chega aquele Uhum. e-mail e fala: Caraca, você está ganhando 1 milhão, você vai clicar e não é bem assim, você não Uhum. está ganhando 1 milhão, você está ganhando 1 milhão de problemas, enfim. Então, realmente, e faz todo sentido essa conscientização, que é o que o Will vai falar, né? Quer dizer, são Exato, dois exato. assuntos extremamente pertinentes, que é Data Loss Prevention, né? Como é que eu previno, então, a fuga das informações da minha empresa, né? Através desses atacantes aí. E a outra é como eu conscientizo, então,
o meu público, as pessoas que utilizam os recursos tecnológicos, né, a respeito dessas possibilidades aí de ataque, né, Will? Então faz Exato. todo Sim, sentido. sim, Realmente é isso mesmo. Às vezes sim, é um descuido, por descuido, não é por sim. maldade. É basicamente É. isso. E não só, tem várias formas, né, pessoal, mas é o que nem o Will comentou em um dos slides, né, o maior risco aí de fator de vazamento de informação ou de comprometimento é o próprio humano, é a pessoa, ela querendo ou não. É verdade, Uhum, infelizmente é isso, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali, uhum, recebe um e-mail e não presta, às vezes, um pouco de atenção em relação para onde aquele link está encaminhando, né? Nem sempre o link ele vem escrito, né? A gente que trabalha com tecnologia sabe disso, né? Ele vem com aquele uhum. link gigantesco, tal, escrito. Às vezes ele vem um link ali que é só um hyperlink, né? E a pessoa às vezes não tem nem noção de que ela precisa parar o mouse ali e tentar entender se aquele link realmente está como, sei lá, imaginem, né? Bradesco.com.br ou se está BR Bradesco com dois Os no final.com.br. Ninguém pensa nisso. E aí a coisa acontece e começa daí o problema, né? Exato, exato. Exatamente, É. Hélio. Pessoal, Bom, É. temos aqui uma pergunta do Josival. Como fica o Uhum. controle de pessoas que guardam arquivos na nuvem deles, com exemplo Drive, Cloud, etc. perfeito. Ou Google Drive, ou iCloud, alguma solução na nuvem, né? Esse é um cenário que a gente colocou exatamente nos slides, né? Que é o componente cloud, é o componente da nuvem, né? Isso daí é algo extremamente comum no cenário atual, né? As empresas adotaram massivamente a utilização de aplicações cloud, tá? E aí a gente tem duas visões, as aplicações sancionadas e as não sancionadas. Para que você monitore, primeiro, as sancionadas, que é aonde deveria residir os seus dados sensíveis, né? Você tem que contar com uma ferramenta que se conecte ativamente, tá? A sua aplicação e monitore se os seus usuários estão compartilhando esses dados com algum domínio de fora, se eles estão, por exemplo, fazendo download dessa informação a partir de um dispositivo não homologado. Então, tudo isso, um DLP de nuvem, como o Proofpoint, tá? Vai te ajudar. Então, ele já vai te dar essa visão e essa proteção no cenário sancionado, que é a sua aplicação. E aí, foi legal a pergunta, né, do Josival, porque ele fala também de iCloud, que isso daí é um cenário que a gente chama de Shadow IT, né? É onde o usuário acaba usando uma aplicação normalmente legítima, né? Mas de cunho pessoal para sincronizar dados, né? Às vezes até no computador da empresa. E aí você precisa, primeiro, né, ter uma aplicação que monitore o endpoint do usuário, né, que monitore ali o uso de todas as aplicações que ele está fazendo na máquina corporativa, tá? Para que você evite a sincronização de dados baseado no contexto, baseado no conteúdo, com essas aplicações pessoais. Então, observa que eu não falei em nenhum momento de bloquear a aplicação, né? É possível você deixar o usuário usar o iCloud dele para sincronizar, de repente, os dados do iPhone dele, né, no computador da empresa, ó, calendário, essas coisas. Só que na hora que ele tentar sincronizar uma planilha de dados comerciais, de dados sensíveis, você precisa ter uma ferramenta que impeça isso, né? E melhor, eduque o usuário. Olha, para sincronizar determinada informação que é sensível, você tem que usar meios corporativos e aprovados, tá? Então, muito bacana. Obrigado pela participação, Josival. Mandem mais perguntas, tá? E agora, nesse cenário. Oi, Desculpa, oi, Marco. só uma perguntinha agora, voltando um pouquinho atrás. O Bruno Vilela perguntou, né? Falou: olha, está conhecendo a Ion agora, não conhece muito bem, e queria saber se a Proofpoint é um XDR, um CIEM, uma plataforma que engloba outras coisas. Ele queria voltar um pouquinho só para pegar essa partezinha. Você pode dar um overview para Claro, claro. Obrigado por lembrar aqui, viu, Mar? Eu tinha deixado passar essa. Bruno, seguinte, cara, a Proofpoint ela é uma empresa líder global, né, de cibersegurança, com foco em soluções de proteção contra ameaças focada em e-mail,
né? Então você vai ver ali a Proofpoint entregando uma plataforma de proteção contra ameaças do tipo phishing direcionado, ataques de business email compromise, ransomware por e-mail, tá? Então ela tem esse foco muito grande baseado em proteção de tráfego de e-mail e tem também as soluções de proteção de dados, como DLP, Insider Threat. A gente tem também no nosso portfólio a parte de compliance, né, onde nós oferecemos storage em nuvem para fazer archiving de e-mails, archiving de conversas, tudo aquilo que representa compliance, né, de auditoria de informações, tá? Não, nós não somos XDR, não, nós não somos CIEM, tá? Então, nós integramos com soluções líderes do mercado, como, por exemplo, nós integramos com o CrowdStrike, nós integramos com o Microsoft Defender, CIEM, integramos com qualquer CIEM do mercado, tá? Então, é uma empresa muito mais focada aqui no aspecto de ameaças por e-mail e proteção contra vazamentos, ok? Só E um com... ponto rapidão, William, até Ah, eu pedi. para agregar valor, né, a isso que o William está comentando sobre Proofpoint. Galera, para todos saberem, Proofpoint ela é líder de mercado nisso tudo que o William falou de segurança há diversos anos consecutivamente pelo Gartner, tá? Então, é uma empresa extremamente grande, conceituada em cybersecurity, extremamente conhecida e focada nisso tudo que o Will comentou, tá bom? É só um ponto aí para agregar valor ao que ele disse. Maravilha. Perfeito, Agora perfeito, chegou Eupídio. uma pergunta do Jander. Como são definidas as regras para evitar que sejam infringidas as LGPD com compartilhamento de dados pessoais e sensíveis, por exemplo, os dados de saúde? Excelente, Jander, excelente, cara. Nesse caso, a gente precisa sim contar com o aspecto das soluções mais legadas de DLP, né? Que é importante entender os dados que se passa na rede, tá? E aí, para isso, cada DLP do mercado utiliza um nome, né? Na Proofpoint nós utilizamos o nome de detectors. Então, nós temos detectors para identificar CPF, RG, CEP, telefone, nome, dados de paciente, cartões de crédito, para atender as mais diversas regulamentações, como o LGPD, como o PCI, como o RIPA. Então, todas essas nós conseguimos atender, né? Então, você pode parametrizar a ferramenta para que ela atue em cada uma dessas regras de compliance. Por exemplo, eu posso habilitar para conter, prevenir, bloquear o envio de números de CPF, RG, dados de LGPD para sites não permitidos, como ChatGPT, Web WhatsApp, e liberar para recursos permitidos, como o CRM da empresa, como qualquer ferramenta que seja de uso corporativo, tá? Então, nesse cenário, é muito importante sim entender o tipo de dado, o tipo de ferramenta, tá bom? Bom, pessoal, Will, só deixa. para acrescentar, desculpa te interromper de novo, mas só para Ah, acrescentar ele... uma questão que veio na minha cabeça agora aqui, mas acho que faz sentido para todo mundo também, né? Em quais sistemas operacionais o agente de DLP da Proofpoint vai operar, né? Obviamente o Windows, mas além do Windows a gente também teria integração com, sei lá, macOS, Linux e outros aparelhos? Sim, sim. Quando a gente fala de estações de trabalho, né, que nós podemos instalar o nosso aplicativo de monitoramento, né, o DLP, nós temos suporte a Mac, nós temos suporte ao Windows, tá? Quando a gente fala de aplicações em nuvem, nós temos aí diversos cenários de suporte a aplicações, tá? Como Office, Google, Salesforce, GitHub, Slack, Teams, as mais variadas aplicações cloud, tá? Então, pessoal, nesse cenário a gente tem uma gama de suporte muito abrangente que vai oferecer ferramentas para garantir aí quase que a totalidade do que nós observamos no cenário corporativo das empresas, tá?
Bom, e aqui, pessoal, eu trago, né, de forma interativa para vocês, bem rapidamente, um pouquinho da visão da ferramenta, né? Então, esse painel que eu estou mostrando para vocês é o que o administrador da ferramenta Proofpoint DLP vai acessar, vai trabalhar, né? Então, aqui você já consegue ver a diferença do approach, da abordagem, né? A gente está falando de risco, a gente está falando de atividade de usuários, mapeamento de atividades dentro do Mitre Ataque, sites mais utilizados para upload. Então, imagina que legal você simplesmente fazer o deploy da ferramenta na sua rede e já obter todos esses gráficos, né? Obter todas essas informações, todos esses insumos, sem precisar ficar parametrizando. E aí, pessoal, olha que interessante. Quando você entra em qualquer um desses gráficos, a ferramenta ela tem um aspecto investigativo, né? Então, por exemplo, eu acessei o usuário SA Eu já estou vendo aqui no meio da tela, olha, todo o comportamento do usuário nos últimos 7 dias. Uso de aplicação, navegação na web, deleção de arquivo. Ó, por exemplo, eu sei aqui que ele apagou o arquivo vacationpicture.csv. Quando eu clico na atividade do usuário, olha que interessante, a ferramenta me mostra a captura da tela dele no momento em que ele fez a exclusão do arquivo. Tá? Então, isso é um aspecto de análise comportamental antes de você entender o vazamento do dado, né? E aí, vamos olhar um pouquinho mais a fundo os aspectos de vazamento. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que ele teve um alerta, ó, de cópia para USB. O que que ele fez? Ele tentou jogar um arquivo chamado vacationpicture.7z, né, zipado, para o drive USB. Então, quando a gente clica na imagem, olha, a gente vê aqui ele selecionando o arquivo Vacation Picture 7Z e tentando mandar isso para a lixeira, né? Quando a gente olha um pouquinho mais, né, a investigação, olha que interessante aqui no canto direito, né, ó, todo o caminho, né, do arquivo que ele jogou, ele tentou jogar no D dois pontos, e aí, pessoal, o principal, olha que legal, indicadores. O que que tinha dentro desse arquivo 7Z? Olha a quantidade de números de cartões de crédito. Então, a ferramenta, nesse caso, está parametrizada para proteger contra vazamento de dados de cartão de crédito, que infringiria um compliance de PCI, né? E ela agiu, ela bloqueou Sim. o envio desse arquivo para o pendrive por ter dados de cartão de crédito, tá? Perfeito. Então, conforme... Pois não, Má, pode falar. Oi, a gente tem uma pergunta primeiro aqui do Luan, que ele fala se tem um limite de archive dos e-mails que a gente pode hospedar. Essa é a primeira pergunta, depois uma do Jander de novo. Perfeito. Luan, sobre o archive de e-mails, né, a gente fala de uma outra solução que é justamente o storage, né, o archive em nuvem da Proofpoint. Nesse caso, a solução ela é contratada baseado em volume. Então, você vai contratar essa solução e vai especificar para a Proofpoint. Eu quero armazenar e-mails de 5, 10, 20 mil caixas postais por 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, né? Então a gente tem uma estimativa de armazenamento e vai preparar um ambiente e fornecer uma licença que suporte o que você precisar. Não tem limite, tá? Não tem limite. Nós temos clientes que utilizam essa ferramenta com mais de 30 mil caixas postais, 50 mil, tá? Então não tem limite. E nós somos o único fabricante do mercado que temos um SLA de tempo de resposta de até 20 segundos. Isso significa o quê? Você quer pesquisar um e-mail que foi enviado há 4 anos atrás, numa massa de dados gigantesca. Se você fizer uma busca, a gente retorna em até 20 segundos, tá? Documentado em SLA. Caraca, que show. Maravilha. Olha, vamos aqui para a Fantástico. pergunta do Jander.
A solução coleta o comportamento rotineiro do usuário e, se fugir do habitual, emite alertas de segurança. Jander, você entendeu perfeitamente como a ferramenta atua, tá? Você entendeu perfeitamente. Ela coleta Por tudo isso aqui, você ó. vai ganhar um prêmio. Não, tô brincando. Calma, vai lá. Ó, cuidado com o que Essa você promete. É brincadeira, Jander. Você tem que participar, tem que segurar aí até o final do evento, mandar mais perguntas e aí participa aí do Mas sorteio. o Jander entendeu perfeitamente, cara. A ferramenta ela atua de modo passivo, monitorando tudo que o usuário está fazendo. E aí você consegue parametrizar de uma forma em que ela envie um alerta quando detectar um vazamento, ou, por exemplo, atue, jogando um prompt na tela do usuário, ou bloqueie a situação, né? Então, por exemplo, a gente viu ali, o usuário tentando vazar um dado por pendrive. Mas a ferramenta bloqueou o vazamento. Por quê? Porque tinha número de cartões de crédito. E aí, só para finalizar essa demonstração, que a gente tem que entrar no outro tema, né? Eu vou mostrar para vocês como é rápido fazer uma investigação. Olha que bacana. Eu posso vir aqui, criar um novo campo, né, de filtro de atividades, e aí eu posso selecionar o website, atividade do usuário, qual aplicação os usuários estão usando. Você pode pesquisar absolutamente tudo que os usuários estão fazendo na máquina. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu já tenho aqui no meu laboratório a condição de sites de chat GPT. Ó, condition. Deixa eu ver aqui, ó. Generative AI Websites. O que que eu fiz? Eu só criei um filtro adicional para me mostrar quem são os usuários da minha rede que estão efetuando qualquer tipo de acesso ou interação com sites de Generative AI. Olha que bacana. Ele já filtrou aqui no canto esquerdo, ó, eu tenho o usuário PSKU Summer, né? Esse é o login name do usuário, e ele está me mostrando aqui que o usuário teve 5 atividades com o Generative AI, com sites de inteligência artificial, tá? Então, a ferramenta, ela tem esse viés investigativo, o que ajuda vocês a identificar rapidamente situações de vazamento acidental, de uso inapropriado, né, dos ativos da empresa, ou até mesmo identificar comportamento malicioso. Você pode fazer um filtro aqui, mudar, né, esse cenário, esse filtro de Generative AI que eu coloquei, você pode mudar para, por exemplo, ver quem que é o usuário que está usando o Tor Browser. Então, com 3 cliques, você já vai entender quem que é o usuário ou os usuários que estão tentando navegar na Deep Web, usando recurso corporativo. Só que você está usando uma ferramenta de DLP. A questão é que o nosso contexto é baseado em comportamento, tá? E aí, tudo que vocês geram aqui de investigação é possível transformar em dashboard. E aí, por exemplo, eu fiz ali um dashboard rápido, né? Uma investigação de quem está usando o chat GPT. Olha que legal, eu já transformo isso num dashboard aqui, ó, Accessing AI Tools. Eu já tenho aqui rapidamente um dashboard que me mostra quem são os usuários que estão navegando em chat de inteligência artificial, tá? Então, é isso que eu queria mostrar, pessoal, antes da gente mover para o próximo tema. Apenas reforçando, a gente segue à disposição aqui para conversar com vocês sobre testes de ferramentas. Se quiser conhecer mais perto, o Hélio, o Eupídio podem intermediar aqui a comunicação e marcar um bate-papo para vocês entenderem melhor, tá? A ideia hoje é que vocês tenham essa interação, esse contato inicial com a ferramenta, né? Bom, Isso aí. voltando aqui para a nossa apresentação, né? Agora eu vou entrar na parte bom, a demo a gente já fez, né? Eu vou falar rapidamente sobre a parte de conscientização e treinamento, tá, pessoal? Então, a Proofpoint tem uma segunda plataforma, uma segunda tecnologia que é focada em treinamento e conscientização dos usuários, tá? Como eu falei para vocês lá no início, eu deixei bem claro, né? Um tema está diretamente interligado ao outro, né? Por quê?
Como que você resolve a questão dos vazamentos acidentais, né? Através de conscientização, através de treinamento, ensinar para o usuário que usar o chat GPT para fazer upload de dados de cunho pessoal é errado, né? O que ele pode fazer no chat GPT? Ele pode utilizar a inteligência artificial para fazer consultas, saber como melhorar a sua produtividade, como executar determinadas tarefas de forma mais otimizada e não colocar o chat GPT para usar as informações da empresa, né? E aí, toda mudança de comportamento começa com conhecimento, né, pessoal? Aqui eu queria mostrar alguns números importantes. Isso daqui é fruto de um relatório que a Proofpoint publica anualmente, chamado State of the Fish, tá? A gente faz aí um relatório anual, uma pesquisa anual globalmente com números do Brasil, né? E publica esses números, tá? Em formato de relatório. E olha que bacana, no State of the Fish desse ano, isso aqui está disponível no site da Proofpoint, tá? A gente viu que 71% dos usuários responderam à pesquisa e falaram que eles executaram uma ação arriscada nas máquinas, né, da empresa. E 96% desses usuários sabem que estão fazendo alguma coisa arriscada, né? Então, eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa arriscada. Só que o que acontece? As pessoas elas acabam acreditando que a empresa tem controle, tem como identificar e bloquear 100% dos cenários maliciosos, dos cenários de ameaça. Mas não é verdade. Senão, cada empresa que está aqui tinha que ter um budget de pelo menos aí uns 60 milhões de dólares de segurança, né? Então, a gente sabe que não é possível, né? E aqui embaixo, olha que legal, 58% dos usuários que tiveram ações arriscadas, né, ou de risco, eles entraram em um cenário comportamental que os tornaria vulneráveis a técnicas de engenharia social. Então, olha que bacana esse aspecto, né? Pelo fato do usuário saber que está fazendo alguma coisa arriscada, ou mesmo não saber, essa ação o torna vulnerável a um ataque de engenharia social. Tá? Então, como o usuário acredita que ele está sempre protegido, na hora que ele receber um e-mail falando, olha, você recebeu pontos Livelo, clique aqui. O que o usuário vai fazer? Vai clicar sem passar o mouse e ver, como o Hélio falou, se o link é bradesco.com.br, né? Então, pessoal, isso daqui é resultado de pesquisa, né? E aqui, esse último gráfico aqui, ele é bem interessante, né? Por que os usuários tomam essas ações arriscadas, né? Então, em primeiro lugar, para cumprir um prazo apertado, né? Então, você está com um prazo apertado para entregar um relatório, o que que o usuário faz? Vai no chat GPT e pede para o chat GPT fazer o relatório para ele, né? E submete informações sensíveis. Ou para economizar tempo. Ou então, né, em terceiro lugar aqui, porque é conveniente. Em quarto lugar, para alcançar objetivos de performance, né? Então, o cara fez lá o one-on-one, fez o performance review com o chefe e falou: eu vou melhorar isso, isso e isso nesse próximo quarter. E aí a pessoa começa a tentar cortar caminho, né? Criar atalhos. Outros para economizar dinheiro, outros para alcançar um alvo, né? Um objetivo de renda e, por fim, aqui, outros. Então, a maioria dos objetivos é lícita, né? A maioria dos objetivos aqui, ela é legítima, né? Só que, muitas vezes, o usuário acaba fazendo o que não deve, mesmo com objetivos legítimos, tá? E aqui, pessoal, eu vou entrar já direto na nossa tecnologia, né? Ela é uma solução que permite você aplicar módulos de treinamento para os usuários, tá? Em vários formatos, em formato interativo, em formato de vídeo, em formato de newsletter. O foco da plataforma é entregar conteúdo de conscientização para os usuários. Só que o que a Proofpoint faz de diferente, né? Isso aqui é recentemente, a gente utiliza grupos adaptativos, baseado no risco do usuário. Lembra que eu mostrei lá no DLP que o usuário está usando o chat GPT
o usuário está usando aplicações que não deveria, tudo isso contribui para aumentar a nota de risco comportamental do usuário. E com base nessa nota de risco comportamental, a nossa solução de conscientização consegue atuar e mostrar para vocês os usuários que representam maior risco comportamental e logo são eles que precisam ser conscientizados em determinadas categorias. Então, olha que bacana, a ferramenta ela gera aqui o que a gente chama de profile ou perfil de risco, né? Então você vai saber quem são os usuários clicadores, quem são os VIPs que vazaram e-mail sem querer, quem são os VIPs que são clicadores, quem são os usuários que falharam nos testes de phishing que você implementou, quem são os usuários que tiveram um vazamento de dados do DLP. Tudo isso aqui, a nossa plataforma tritura essas informações, gera um gráfico bonitão aqui, ó, de intersecção que mostra quem são os mais atacados, quem são os mais vulneráveis, quem são os mais privilegiados, e através dessa intersecção, ele mostra quem são os seus alvos mais críticos, tá? E com isso, você pode parametrizar para que a ferramenta envie uma conscientização, um treinamento para essas pessoas, tá? Então, isso daqui é um ponto muito interessante. Pode falar, Má. É o Jander aqui falando. Ele acredita que a parametrização padrão já avalia uma série de situações de risco e as exceções vão sendo aprendidas ou configuradas manualmente na ferramenta. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Como eu falei, a ferramenta ela aplica um monitoramento passivo, né? E você pode adaptar a ferramenta para o seu cenário. Então, vamos supor, a gente tem no nosso baseline que utilizar o Gemini do Google é risco, mas de repente para o seu cenário corporativo não é em determinadas situações. Então, você pode parametrizar que o usuário do Hélio pode usar o Gemini para fazer consultas e evoluir o seu trabalho. Então, tudo você pode parametrizar, né? E é legal que esse cenário aqui de risco vai aprendendo conforme você parametriza a ferramenta, né? Ela já faz muita coisa por si só, não vai fazer 100% do trabalho, porque senão a gente estava sem trabalho. A gente estava na rua, né? Então Boa, boa, precisa. boa, boa. Precisa deixar um pouquinho, né? Para com isso, né? Tá Exato, bom. precisa deixar um É, pouquinho para nossa inteligência trabalhar, tá? é Mas é exato. isso. Adorei o termo clickers. É. Os Clickers clickers, famosos é o clickers. termo mais perigoso, né? A gente traduz aqui pro português brasileiro como dedo nervoso, né? Ah, É o Ah, é sim. verdade, é Dedinho verdade, é verdade, é nervoso, verdade. exato, não exato. pode Famoso ver um dedo link nervoso. e sai clicando. Sai Exato, exato. clicando. É. Desespero. Bom, vamos lá. Aí, pessoal. Esse painel que eu estou mostrando para vocês, People Risk Explorer, né, um nome bonito. A ferramenta ela mostra para você um painel de risco baseado em pessoas. E com base nesse risco de pessoas, você pode aplicar treinamentos de conscientização direcionados, mas não de forma arbitrária, e sim focado naquilo que é um gap do seu ambiente. Então, por exemplo, do que adianta você aplicar um treinamento sobre phishing para um usuário que não tem interação por e-mail praticamente, né? A ferramenta permite que você aplique um treinamento de phishing para quem são os clicadores, quem são os caras que recebem bastante e-mail e fica clicando. É esses que você precisa elevar o nível de consciência para reduzir o seu risco. E a ferramenta te dá conteúdo, insumo para você fazer isso de forma muito eficaz, tá? E aí, antes de eu mostrar um pouquinho dessa segunda plataforma, eu queria mais uma interação com vocês. Eu queria ouvir de vocês se, na sua opinião ou experiência, qual é a melhor forma de atribuir treinamento de conscientização para os seus usuários. Se é através de campanhas periódicas, ou seja, eu mando uma a cada trimestre com temas definidos. Se é de forma contínua, estou sempre mandando novos treinamentos. Se é baseado em resultados de simulação, ou seja, você envia uma simulação de phishing e com base nos resultados você vai cobrir os gaps. Ou baseado em risco e comportamento.
que é o que eu acabei de mostrar. Você tem uma ferramenta que monitora o comportamento e risco dos usuários, identifica os gaps e, com base nesses parâmetros, você pode conscientizar os usuários, né? Como eu falei para vocês, o que eu quero aqui é ouvir de vocês qual que é a sua experiência atual, né? Porque qualquer uma que você responder aqui não tem certo ou errado, tá? Isso daqui pode ser uma verdade em um momento de cada um de vocês, né? Para a sua empresa pode ser que funcione melhor a campanha periódica. Para a empresa de outros pode ser que funcione melhor baseada em simulação. Então, de fato, eu quero ouvir de vocês aqui qual que é a experiência de vocês nesse cenário, tá, pessoal? Não tem certo ou errado. É de fato para a gente trocar a experiência, ok? Acho que deu tempo, né, para todo mundo votar. Márcia, consegue mostrar para a gente o resultado de como ficou aí a nossa enquete? Vai aparecer também aí na tela de vocês. Olha que bacana. A gente teve já como eu posso dizer, um resultado mais heterogêneo, né? A gente tem um líder que é de fato baseado em risco e comportamento. Obviamente, né? O meu discurso é focado em risco e comportamento, então eu acabo direcionando vocês um pouquinho para esse item, tá? Mas não tá errado os outros, né? Então, olha, a gente tem 21% que aposta em campanha periódica. Perfeito. Se você já tiver um público conscientizado, você só precisa aplicar reforços, né? Então, isso aqui é válido em um determinado momento. Continuamente, a gente teve 7%, um voto, né? E sim, também é importante aplicar em campanhas contínuas quanto a novos temas e novas ameaças. Baseado em resultados de simulações, nós tivemos 29%, e baseado em risco e comportamento, 79%. E, de fato, se você não tem um programa de conscientização, é muito melhor deixar uma ferramenta que tem inteligência para entender o comportamento, te dar métricas e você fazer a conscientização já de forma precisa. Você vai dar um tiro muito mais certo do que em vez de ficar com uma metralhadora tentando acertar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, pessoal, muito obrigado aqui pela participação e eu vou fazer uma demonstração aqui bem rapidinha da tecnologia, né? Eu sei que a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas agradeço muito aqui vocês que continuam firmes conosco, tá? Então, olha só que legal. Eu estou acessando aqui justamente o painel lá de People Risk que eu mostrei para vocês. Olha que bacana, né? Como ele compõe aí, como faz a animação, a composição gráfica, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, ele é interativo, né? Então, olha, nesse dia aqui, no dia 4/9, eu tenho um alvo iminente, né? Mas eu tenho 834 pessoas vulneráveis, 12 pessoas muito atacadas e 2.671 muito privilegiados, tá? É tudo interativo. Se eu clicar aqui em alvo iminente, olha só, ele já vai carregar e vai me mostrar que a pessoa que é a mais suscetível a se tornar um alvo e de maior risco é a Carol. Por quê? A Carol tem um score de risco de 8,7. Curiosamente, eu apresentei o caso da Carol nos slides, né? Olha aí, ó. A Carol tem uma nota de risco 8,7. Quando a gente clica no perfil da Carol, olha que interessante. Ele mostra aqui que a Carol, ela é muito atacada, então ela tem uma nota 10 em ataque, ou seja, ela recebe muito ataque. Ela tem um privilégio razoavelmente alto de 6,7 e ela é muito vulnerável. Por que que ela é vulnerável? Vamos entender. Olha as vulnerabilidades detectadas aqui para Carol. Ela vazou dados, ou seja, o DLP detectou ela vazando informações. Ela teve vários comportamentos detectados lá pelo endpoint, ó, alertas críticos, uso de aplicações, etc. O CASB, né, o Cloud DLP, detectou ela usando 3PA. O que é 3PA? É Third Party Application, é a aplicação terceira. É o caso lá que a gente mencionou do iCloud. Isso pode ser um risco, né? Ela teve risco de identidade, teve tentativa de brute force na sua conta, ela não passou em determinados treinamentos de conscientização, olha lá, ela não finalizou módulo de treinamento sobre segurança em rede social, tá? Tudo isso vai virando nota de risco. E aí a gente sabe que a Carol, ela é
um risco em potencial para a empresa, tá? E aí, olha que bacana, a ferramenta traz aqui para você as possíveis ações que você pode fazer de conscientização, tá? Ó, treinamento, teste de simulação de phishing, treinamento em nuvem e internet, segurança em nuvem e internet, treinamento sobre engenharia social, sobre insider threat, e ela vai contabilizando os treinamentos que foram aplicados e os que não foram, tá? Então, é um painel que te permite ver o risco de toda a empresa. E para finalizar, você tem aqui, ó, Security Platform Education, né? Deixa eu logar novamente que ele expirou minha credencial. Mas essa aqui é a plataforma que vai permitir você aplicar treinamento e conscientização, tá? Então, por exemplo, vamos buscar aqui um treinamento de phishing. Olha que legal. Já vai me mostrar, ó, 1000 resultados. Olha que bacana. Avaliação de visão geral de ameaças, phishing em aplicativos de mensagem, treinamento sobre ferramenta de IA generativa e golpes de phishing, mais atual impossível, né? Então isso aqui é basicamente você seleciona e pode aplicar esse treinamento para os usuários cadastrados na sua empresa, tá? Então, pessoal, esse aqui é um resumo bem rápido, né, para que vocês possam ter esse contato inicial com a ferramenta e entender que uma tecnologia ela complementa a outra, tá? Você vai ver que se a gente colocar aqui, ó, treinamento de LGPD, deixa eu ver se ele está aqui, LGPD. Mudei aqui, olha lá. Treinamento Olha, sobre que legal. LGPD do Brasil. Tá vendo? Já está atualizado. Pode falar, Que Mar. show. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Bruno Vilela. Como funciona o licenciamento da Proofpoint? Temos um grupo de empresas com 6 CNPJs. Podemos usar o mesmo painel para todas as empresas? Sim, é possível. O licenciamento, basicamente, é orientado a CIT, né? Ou seja, conta de usuário. Então, por exemplo, você pode contratar tanto o DLP quanto o painel de segurança e conscientização para o total de usuários que você tem, 6.000 usuários, e aí você vai integrando com os domínios, sem problema algum, e tem uma visão unificada de tudo isso. E agregando mais um ponto aí também importante, Bruno, não sei se também tem essa questão na sua empresa, como são 6 CNPJs, não há problema nenhum para nós, né, como integradores, ter o faturamento, né, distribuído em porcentagens diferentes ou em partes diferentes para cada CNPJ do grupo da sua empresa. Como são 6 CNPJs diferentes, para nós é transparente isso. Para você que cuida da tecnologia como um todo, você vai visualizar de forma centralizada, como o Will comentou. Ok? Só Exato. para acrescentar um pouco mais aí também. Perfeito, perfeito. E aí, para cada parâmetro que você faz aqui de conscientização ou teste e simulação de phishing, né? A ferramenta também permite você gerar campanhas simulando phishing. Então, eu posso mandar, por exemplo, uma campanha de e-mails simulando um phishing real. Por exemplo, um e-mail da Netflix falando que a conta atrasou, ou um e-mail da Vivo falando que precisa atualizar o cadastro, Correios. A gente tem já na nossa base uma vasta gama de exemplos de simulações de phishing, né? E aí, conforme você aplica esses testes, olha que bacana, a ferramenta gera um dashboard detalhado de quem são os usuários que estão clicando, quem abriu o e-mail, tudo que aconteceu quando você entregou o phishing. E você pode usar isso como métrica também para fornecer os treinamentos de conscientização, né? Então a ferramenta, ela é toda rica em indicadores e parametrizações, tá? E tudo isso retorna para o painel de risco de usuários que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, se eu aplicar o treinamento para Carol e ela falhar, a nota de risco dela, em vez de diminuir, vai subir. Então, isso daqui é muito importante, porque você consegue acompanhar o risco das pessoas, ok? E aí, um ponto interessante, né, Will, que você comentou, que eu achei bem interessante na ferramenta, não sei se todo mundo aqui achou o mesmo, mas o fato de você ter treinamentos, enfim, nacionalizados, né, ou seja, específicos para o território brasileiro, né? O LGPD, por Em exemplo, é um português, tema né?
né, em português, né? Isso eu achei muito interessante. Não sei se tem outros tópicos, Uhum. mas na minha visão é um baita diferencial aí para as empresas também. Com É certeza. extremamente atual, né, Will? Você colocou aí sobre inteligência artificial já, enfim, LGPD, todos os temas que né, estão aí, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, perfeita, solução perfeita. E uma integra com a outra, enfim, muito Exato. legal mesmo. E com a outra, tá? De fato, eu não quero mostrar mais muitas outras funcionalidades para que o pessoal não saia mais confuso, né? O importante é a gente passar alguns pontos e mostrar, na verdade, o valor da plataforma como um todo, né? E o pessoal Sim. sair com a ideia de que a gente pode endereçar várias situações que resolvem os problemas do dia a dia, ali, os desafios, né, de segurança, tá? Will, eu Então, vou pedir licença e vou compartilhar já aqui a tela com o QR Code, pessoal. Já perfeito. peguei aqui, tá? Eu pedi só para já Ah, agilizar, legal. porque já estamos chegando no tempo aqui, a gente já passou até, eu peço aí, agradeço aí a todas aí a atenção e o compromisso de estar até agora com a gente. Enquanto a gente aguarda, pessoal, mais essa oportunidade, né? A gente tem aqui o QR Code, se vocês puderem escanear nos seus celulares ou até acessar o formulário ali pelo Forms, a gente vai estar sorteando aí esse kit, né? O kit de churrasco aí, com a marca da Proofpoint, uma caixinha de som também e um Uhum. headset Bluetooth. Então, acho que a gente dá mais um minuto aí, acho que é suficiente. É um questionário super rápido e a gente já parte aí para o sorteio que está sendo organizado aí pelo Misael. Misael, tá, pessoal? É o nosso gerente comercial, ele está aqui, ele vai estar apoiando a gente aí nessa etapa final aí do evento. Mas fique à vontade de mandar mais questões aqui. Enquanto a gente está por Isso. aqui, a gente vai respondendo também. Com Bom dia, Misael, certeza. pessoal. bem-vindo aí. E assim, também, galera, agradecer aqui a presença do Will. O Will é uma pessoa fantástica, como vocês viram aí, entende muito já há bastante tempo de soluções de cybersecurity, sempre está à disposição aí para nos ajudar, para participar desses webinars aqui. Então, assim, obrigado, Will, pela presença, por ter compartilhado essas informações aqui. Grato mais uma vez aí por estar junto com a gente aqui com a Ion. E outro detalhe, galera, qualquer questão comercial, questão técnica relacionada a Proofpoint, pode entrar em contato com a gente no nosso e-mail no comercial@ionit.com.br. A gente vai responder. Enfim, temos time também certificado em Proofpoint. Questões técnicas, o Will também pode nos ajudar, ele pode fazer demonstrações em conjunto com a gente, entrar nas salas, nas discussões. Então, tragam aí as demandas, as dores, as necessidades que a gente está aí, assim, pronto e à disposição para apoiá-los. Obrigado, Will. Obrigado, Elpidio. Eu que agradeço de verdade a oportunidade, né, de participar, falar para o público. É muito importante para a gente disseminar o conhecimento, né, não só como fabricante, mas como comunidade, né, de cyber. Uhum. Então, agradeço a você, o Hélio, a Má, que apoiou a gente pra caramba, sempre a parceria, né? E pode continuar contando com a gente. Mas se quiser compartilhar meu e-mail com o pessoal aí também, wrodrigues@proofpoint.com, tá? Então, Tá. estamos juntos e sempre que precisarem, contem comigo. Show de bola. Perfeito, Will. Pô, obrigado mesmo. E eu acho que a gente já tem tempo suficiente, né, Misael? Não sei se você conseguiu coletar Exato. todos. Mais Até alguém o aí, momento pessoal? Não? A aí, gente está com se a gente já 11, encerrar, 12, estão né? com, exato, 12 pessoas até o Boa, Tá. momento. Só vou trabalhar em cima dos dados aqui rapidinho, pessoal. A gente já inicia aí o sorteio, tá? boa. Fechado. Legal, legal, legal. E, Will, já que a gente tem um tempinho aí, né? Todas as soluções da Proofpoint, principalmente essas duas que você tocou hoje, que é o DLP e o PSAT, né, que a gente chama, elas são soluções em SaaS, né? Na nuvem, né? Então, toda a gestão fica na nuvem por conta da Proofpoint, aí eu acesso, administro, instalo os agentes no meu ambiente, é isso, né? Exatamente, eu pedi exatamente. Por que isso, cara? Justamente naquele comparativo que eu fiz na apresentação, né? De soluções do velho mundo, as soluções legadas, para soluções modernas, né?
Não faz sentido, cara, você hoje, com o poder da computação em nuvem, né, todas as empresas migrando para a nuvem, não faz sentido eu pedir para os meus clientes, ó, eu preciso de 5 servidores para fazer a sincronização de agentes do DLP, eu preciso de licença Windows Server, eu preciso de um servidor para ser a manager, eu preciso de um banco de dados, uma licença Oracle SQL. Então, o cliente ele vai gastar mais dinheiro para fazer Uhum. o ambiente para A instalar infra, a né? solução do que com a solução, né? Então, a gente Uhum. fornece tudo em nuvem. Então, você não precisa se preocupar com a atualização de versão, a Proofpoint gerencia tudo, não precisa se preocupar com custo de propriedade, ou seja, não precisa de máquina de gerenciamento, não precisa de banco de dados, tudo na nuvem da Proofpoint, só se preocupa em parametrizar e fazer o deploy. Show. Show de bola. Show. Basicamente é um usuário e uma senha. Eu acesso e administro. É isso. Exato, exato. Top. Contratou e em uma semana tá tudo pronto. Não precisa ficar agendas Uhum. complexas para fazer configuração de sistema operacional, etc, etc. Tá tudo pronto. Show de Exato. bola. O pessoal também perguntou, né, o Jander aqui, a respeito da disponibilização da gravação. Isso pode ser importante aí para todo mundo também. A gente vai estar Uhum. disponibilizando, tá, pessoal, essa gravação aqui. Vai ficar lá no nosso canal, no YouTube, que é o @ionit.io, tá? O IO, né? Uhum. youtube.com/ionit.io, tudo junto. E aí já chega lá. A gente compartilhou aqui o link com vocês, se vocês quiserem lá. Clica lá, segue lá e não deixa de curtir os nossos vídeos. Ó, né?